Sou Reginaldo Andrade, gerente comercial da Euromac América Latina. A Euromac é uma empresa de origem italiana, com 57 anos de vida, que está presente em todos os mercados de fundição, em todos os continentes, fornecendo máquinas, equipamentos e sistemas para a fundição. A nossa matriz está localizada na Itália, na cidade de Marano Vicentino, onde toda a nossa engenharia principal está localizada e onde são atendidos os principais centros mundo afora. E desde 2012, deu-se a instalação da Euromac América Latina, que é uma ideia da Euromac para atender o Brasil e toda a América Latina, de maneira a atender todas as linhas de crédito disponíveis pelo governo federal do Brasil. A fábrica foi inaugurada em setembro de 2014, está localizada na cidade de Guaramirim, no estado de Santa Catarina. A linha de equipamentos da Euromac tem uma linha bastante ampla de atuação, onde nós podemos atuar em todos os segmentos das fundições, desde linhas de moldagem em areia verde. A Euromac é fabricante de instalações mecanizadas, linhas de moldagem com caixas horizontais, caixas casadas até 180 moldes por hora. Também nós temos a possibilidade de fornecer equipamentos single, ou seja, somente moldadoras, de maneira a trabalhar de forma semi-automatizada, e também todos os periféricos para as linhas de moldagem em areia verde. Outro carro-chefe bastante importante da Euromac é a área de macharia. Na área de macharia, nós fabricamos sopradoras de machos de 1, 2 ou 4 estações para processos cold box, hot box, shell, inorgânico, crone, fibra de vidro, todos os processos começando em 3 litros até 400 litros de capacidade. Também fabricamos máquinas sopradoras shell casca e sopradoras para processo cura-frio. Processo cura-frio até 400 litros para aquelas fundições que têm macharia manual para machos grandes não seriados. Então, de maneira a tornar essa área mais produtiva, nós temos a possibilidade de fornecer sopradoras para o processo cura-frio. Também instalações de preparação de areia para macharia, e aí desde os recebimentos, distribuição, misturadores, sistemas de aquecimento e resfriamento de resina, sistemas de distribuição de catalisadores e a nossa área de misturadores abatelada, tá? Batelada e contínuos, porém, para macharia, especificamente batelada, com sistema de pesagem, com todo o sistema de controle do processo. E também gasadores para os processos isopure, CO2, SO2 e beta-7. Então, nós podemos também fornecer gasadores para equipamentos existentes no mercado. Torradores automáticos para machos é uma área que a gente atua para as fundições de não ferrosos, e aí, através de um dispositivo vibratório, as peças fundidas são colocadas no interior desse equipamento e, por ação vibratória, os machos são retirados do seu interior. A parte de transporte, tratamento e vazamento de metais, a gente tem estações de tratamento para nodularização do ferro fundido, tanto com arame tubular, que é o sistema de injeção, chamado sistema de injeção de arame, e sistemas automáticos de adição, pesagem, dosagem e preparação de ferro-ligas. Essas são instalações especiais, onde a gente tem um software de gerenciamento, onde é possível controlar todas as variáveis do processo, inclusive o teor de enxofre e o teor de magnésio adicionado na liga. Também a parte de transporte de metais, sistema de transporte com carros, com monovias, com pontes rolantes, sistemas especiais adequados à necessidade de cada cliente. A parte de preparação de carga e alimentação de fornos, tanto a indução quanto o cubilô, então, desde o recebimento da matéria-prima até o carregamento dos fornos, e a área dos equipamentos para vazamento de metal. Essa área de vazamento de metal com carros semi-automatizados, com pontes rolantes, com monovias, com trolleys, de acordo com a necessidade e a capacidade produtiva de cada cliente.
Também a parte de moldagem areia química, onde é possível a gente fornecer os sistemas de moldagem para os processos furânico, fenólico, uretânico, alquídico, chamada linha de moldagem fast loop. Então, rollovers, manipuladores, sistemas de pintura, o Euromac também consegue fornecer. Um outro segmento que a gente atua bastante forte é a área de secagem e cura, não só de machos, mas também de peças acabadas, onde a Euromac tem uma parceria com a Imel, que é uma empresa italiana. Então a gente tem a possibilidade de fornecer estufas, tanto de cura quanto de secagem, e sistemas de pintura, na parte de macharia, sistema de pintura por lavagem, e nas peças acabadas, os equipamentos de pintura a pó, tinta líquida, KPL ou E-coat. Equipamentos de fusão por forjamento líquido, esse é uma área que a gente entrou ano passado, em 2020, foi concedida uma patente mundial para o Euromac para esse equipamento, para o pessoal de não ferrosos, onde a gente, vamos dizer, uma evolução do sistema de baixa pressão, onde com o metal ainda líquido é aplicada uma pressão dentro do molde, conferindo a essas peças fundidas propriedades semelhantes às peças forjadas. Sistemas de rebarbação automatizados, onde a Euromac é representante da Lianco, a Lianco, um tradicional fabricante chinês de equipamentos para rebarbação, e a Euromac é representante comercial e técnica da Lianco no Brasil e na América Latina, com máquinas e células de rebarbação automatizadas para acabamentos de peças variadas, tanto para ligas ferrosas como não ferrosas, linhas CNC, até uma determinada capacidade, e, acima disso, instalações especiais robotizadas. Algumas aplicações, alguns exemplos da linha Euromac, entrando um pouco na área de sopradoras de machos e moldes, uma máquina de 150 litros horizontal, de 2 estações, uma máquina de alta produtividade, uma máquina de 2 estações horizontal, também giratória, capacidade de 30 litros, então 2 estações, uma produtividade bastante forte. Um ponto importante a citar das sopradoras Euromac é que nós gostamos muito de trabalhar a 4 mãos com os clientes, desenvolvendo soluções que atendam plenamente às necessidades do cliente. E não só isso, também não são necessários o desenvolvimento de ferramentais especiais para os nossos equipamentos. As sopradoras Euromac estão adequadas às necessidades do cliente e aos ferramentais existentes nas funções. Então, não é necessário ter um ferramental específico para trabalhar na nossa sopradora. Uma outra sopradora de 2 estações, vertical, com mesa giratória, uma máquina essa de 60 litros de capacidade. Uma máquina de 30 litros para alta produção, partição vertical, com uma esteira de descarregamento. Então, nesse caso, em termos de produtividade, é um abastecimento constante, e dessa forma, dessa esteira, ela pode ir direto para um sistema de pintura, sistema de armazenagem e consequente vazamento. Uma outra aplicação, uma máquina vertical e horizontal, para trabalhar com qualquer um dos tipos de ferramental, também com partes móveis para 60 litros. Um detalhe, pequeno detalhe da extração de machos e moldes do interior das caixas, inclusive nesse slide é possível ver um postiço no ferramental, ou seja, uma parte móvel com um cilindro abrindo e fechando. E uma máquina de 30 litros com descarregamento automático, um descarregamento com manipulador, também para alta produtividade. Reparem que, nesse caso, o cliente tinha uma altura bastante baixa do galpão, então foi criada uma solução para que a preparação de areia ficasse ao mesmo nível da sopradora e o abastecimento feito do nível 0 para o nível superior da máquina. Com isso, evitou-se alterações no layout e no galpão do cliente. Na área de inorgânicos, a Euromac atua bastante forte na área de sopradoras inorgânicos, que na Europa é muito utilizado, que é uma resina ecologicamente, ela tem um resultado muito bom. Ela, em termos de descarte, ela é considerada uma areia inerte,
e é um processo que tem evoluído bastante, principalmente para não ferrosos. Então, nós também temos essa tecnologia disponível. Parte de hotbox e shell mold, também outro carro-chefe da máquina. Essa é uma máquina de 2 estações horizontal, trabalhando com hotbox para partição horizontal. Essa é uma máquina de alta produtividade, com descarregamento automático, e as 2 estações trabalhando com ferramentais e receitas diferentes. Inclusive, bastante importante, em todas as nossas máquinas acima de uma estação, as estações são 100% independentes e podendo trabalhar com as receitas de maneira individualizada. Aplicação para shell mold de alta produtividade, partição vertical. Uma outra particularidade, as nossas sopradoras, elas têm um sistema único de fechamento que garante a isenção de rebarbas dos machos, então o que a gente chama de eliminação do processo de rebarbação dos machos, com isso ganhando uma produtividade ainda maior. Uma outra aplicação, macho de geometria extremamente delgada, shell mold, então uma aplicação, uma máquina extremamente compacta. Outro ponto importante para atender às normativas brasileiras, todos os nossos equipamentos são fornecidos dentro das normas NR10 e NR12. A Euromac entrega toda a documentação assinada por um engenheiro de segurança. Então, com isso, a gente consegue atender a todas as normas de segurança vigentes em nosso país. A sopradora de machos e modos para curar, como foi comentado lá no início, aquela aplicação para os clientes que têm machos especiais. Então, essa sopradora ela é montada em um looping, e aí pode ser um looping retangular, um looping giratório, uma mesa giratória, onde pode-se trabalhar com vários ferramentais ao mesmo tempo, respeitando o tempo de cura da resina cura-frio, seja ela uretânico, seja ela fenólico, qualquer um dos processos. Não é necessário adaptações de processos para trabalhar com os nossos ferramentais. Gasadores, a Euromac tem uma tecnologia muito interessante de gasadores, que aqueles que quiserem ter mais informações podem entrar em contato com a gente, mas a gente tem uma tecnologia muito grande do ponto de vista de economia do catalisador durante o ciclo produtivo e, consequentemente, a redução do custo operacional do equipamento. Além disso, pelo exclusivo sistema de funcionamento dos nossos gasadores, o tempo de gasagem também se torna bastante reduzido. A gente tem alguns estudos, são estudos de clientes, que a gente pode apresentar para os interessados, que comprovam uma redução muito grande e importante do ponto de vista produtivo. Sistema de preparação de areia, preparação do sistema de preparação descontínuo, onde nós temos todo o controle do processo, então o cliente tem o controle de tudo que está acontecendo ali na preparação de areia dele, desde o consumo da areia, o consumo das resinas, o consumo dos aditivos, toda a parte de temperatura, de controle da areia, das resinas, os próprios aditivos. Então, um monitoramento 100% do que está acontecendo. Então, ele sabe que a resistência da areia dele vai ser a mesma do início ao final do processo produtivo. Outro segmento, outro carro forte, chefe da Euromac, é a linha automática de moldagem em área verde, onde eu comentei que nós temos linhas de moldagem automatizadas com caixas horizontais, caixas casadas até 180 moldes por hora. Nós temos 3 linhas instaladas no Brasil, fora as linhas que estão instaladas mundo afora, que são várias referências mundo afora, referências importantes, e estamos em produção com mais 2 linhas de moldagem nesse momento para o Brasil. Então, são linhas que demandam uma mão de obra muito pequena para a operação e uma produtividade extremamente alta. Os nossos níveis de compactação, o princípio de acionamento das linhas, a gente tem um diferencial muito forte em relação ao mercado. Também, para aqueles interessados, quiserem entrar em contato conosco, a gente pode passar maiores detalhes sobre como funcionam as linhas de moldagem Euromac.
Detalhe de uma linha de moldagem nossa instalada, uma função em operação. Então, uma linha bastante limpa, bastante produtiva e, como eu disse anteriormente, uma mão de obra muito baixa do ponto de vista de operação. A área de inoculação por arame, inoculação a fio, sistema de injeção a fio, onde nós temos várias aplicações e os nossos layouts são de acordo com a necessidade de cada cliente. Nós temos a possibilidade de fornecer sistemas de inoculação para panelas pequenas até panelas grandes, panelas acima de 35 toneladas. Então, o nosso layout, a nossa disposição do equipamento, de acordo com o espaço físico do cliente e de acordo com a capacidade produtiva necessária. Os nossos sistemas, eles são interligados, tanto a parte de fusão quanto a parte de laboratório, então, automaticamente, ele faz o cálculo da adição do arame em função da análise realizada previamente no laboratório, com toda a parte de conexão de exaustão, também atendendo a todas as normativas de segurança. O sistema automático de dosagem, adição e gestão de ferro-ligas, onde nós temos as ligas distribuídas em silos de maneira independente, onde cada silo tem a sua célula de carga e a sua carga vibratória fazendo o abastecimento. Então, de acordo com a receita, com a necessidade do cliente, ele pode programar essa dosagem e a sequência de adição da mesma. A liga é depositada no fundo da panela antes da colocação do metal, ou seja, nesse caso a reação vai se dar de baixo para cima, conseguindo um rendimento bastante alto. Como eu comentei no início dessa apresentação, nós temos um software de gerenciamento onde é possível monitorar on time o que está acontecendo em termos de dosagem, ou seja, consegue acompanhar os níveis de cada componente que está sendo abastecido. E, além disso, todo o rendimento do magnésio, o percentual do magnésio, o percentual de enxofre, de maneira on-time, onde é possível gerar relatórios diretamente para o cliente final da fundição para saber como foi monitorada a liga dele ou a fusão durante todo o processo produtivo. Sistema de transferência de metal por carros, sistema de transferência de metal com carros, deslocamento, carros basculantes, carros de preparação para adição de ligas. A parte de transferência e vazamento por ponte rolante, temos instalações 100% automatizadas de transferência e abastecimento de metal para fornos vazadores ou diretamente nas linhas de moldagem, sistemas controlados por operação. Nesse slide é possível ver uma ponte onde nós aproveitamos as vigas de rolamento e toda a parte da transferência do carro foi 100% desenvolvido pela Euromac. Então, chave na mão. Inclusive, nós temos uma aplicação bastante recente da fundição nova da Scania, na Suécia, onde toda essa parte de transferência de metal fornecida para a Euromac de maneira automatizada. Carros de vazamento, temos a aplicação de carros de vazamento para linhas de moldagem, aí dizemos não só linhas de moldagem areia verde, mas também linhas de moldagem cura-frio, então onde o carro pode de maneira paralela se deslocar em relação à linha fazendo vazamento. Nesse caso é um sistema semi-automatizado. Nós temos um operador que vai fazer todo o manuseio. A troca das panelas é realizada de maneira automática e o posicionamento dos eixos X, Y, Z de maneira coordenada. A parte de carregamento de fornos a indução e cubilô, onde nós temos um sistema com eletroímã, as baias e todo o carregamento, e aí o carregamento pode ser feito por cestos ou por carros vibratórios. Então, de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o espaço que o cliente tem na sua função, o layout é desenvolvido para atender as necessidades de cada cliente. A parte de fusão por forjamento líquido, eu comentei, é um sistema bastante inovador, que foi lançado em 2020 durante a Eurobus, na Alemanha. É uma máquina basicamente para não ferrosos, principalmente o pessoal de metais sanitários,
componentes que necessitam de tratamentos superficiais, com esse equipamento a gente elimina essa questão do tratamento. E a característica principal, a aplicação de pressão quando o metal ainda está na fase líquida, provocando um chamado forjamento líquido. Então, esse é um equipamento bastante interessante que a gente está trazendo para o Brasil, é um lançamento mundial. Também, aqueles interessados, estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Os sistemas de rebarbação automatizados, né, o sistema de rebarbação da Lianco, a gente tem aplicações bastante interessantes, são máquinas com custo-benefício bastante alto, uma redução de mão de obra significativa, com um payback extremamente interessante para as fundições, o retorno de investimento é muito rápido, e nós desenvolvemos as soluções de acordo com a necessidade do cliente. Nós temos as máquinas padrão CNC com tamanhos definidos, então o cliente nos apresenta a demanda dele, nos apresenta a peça, é feito todo um estudo e apresentado a melhor solução técnico-comercial para atender as necessidades de cada fundição. Então, a Euromac, além da parte comercial, também representa a Lianco na parte técnica. Então, aquele cliente que adquirir um sistema de rebarbação Lianco, ele vai ter o apoio no Brasil para assistência técnica, para o pós-venda, peças de reposição. Então, a nossa ideia é que o atendimento seja o mais rápido possível. A Lianco, que foi comentado no início da apresentação, é um tradicional fabricante chinês em sistema de rebarbação, que foi premiada muitíssimas vezes na China como o melhor fabricante de sistemas de rebarbação naquele país, onde são inúmeras fundições, são mais de 26 mil fundições na China. Então, a Lianco, reconhecida pelo alto padrão de qualidade. E os sistemas de pintura, onde a gente tem a parceria com a Immel, são sistemas de pintura para atender a todas as demandas, então, de acordo com a necessidade dos nossos clientes, seja para a área da fundição, para pintura de machos, moldes e acabamentos das peças, então nós temos como atendê-lo desde o sistema do transporte desse macho, desse molde para a pintura e a secagem. Nós temos instalações bastante interessantes, uma tecnologia muito revolucionária do ponto de vista de secagem, tanto de macho quanto de moldes, e para as peças acabadas, para aqueles clientes, aquelas fundições, e não só fundições, mas a gente atende uma gama bastante ampla de empresas, as peças acabadas, desde o tratamento superficial dessa peça, pré-pintura, passando pela área de pintura e a área de secagem. Então, nós temos como atender soluções 100% automatizadas de acordo com a necessidade de cada cliente. Gostaria de agradecer, deixo o meu contato, tá, para aqueles que necessitarem de qualquer informação adicional, eu estou à disposição, não só eu, como toda a equipe Euromac. É sempre um prazer poder atender a necessidade dos nossos clientes e, como eu disse, a Euromac gosta muito de trabalhar a quatro mãos. Eu deixo aqui um abraço a todos, uma mensagem que eu gosto bastante de dizer, que muita coisa boa ainda há pela frente para acontecer no nosso mercado de fundição. Muito obrigado, até logo.